Boa noite, Enfermagem 3. Sejam bem-vindos mais a uma aula de informática, nossa terceira aula, e hoje nós veremos as referências no Excel, máximo, mínimo e médio. Começando aqui pelas referências. As referências elas são usadas quando a gente vai puxar uma fórmula, muitas vezes quando a planilha tem vários dados e as fórmulas não estão em sequência, uma ao lado da outra, vai acontecer da gente puxar e dar um erro. Aí entra as referências. A referência relativa é o que a gente já aprendeu, ela não fixa nem linha nem coluna. Aí nós temos a mista, que fixa apenas a coluna, permitindo a variação da linha. Essa referência mista coloca o cifrão antes da letra E. A mista com cifrão depois da letra E, ela fixa apenas a linha, permitindo a variação da coluna. E a absoluta, que é um cifrão antes e depois da letra E, ela vai fixar a linha e a coluna. Falando assim, não dá para entender nada, né? Mas fácil a gente vir já para o exercício que eu mostrando aqui, vocês entenderão. Mas a referência sempre vai usar esse símbolo de cifrão, que eles se assemelham ao dólar. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse total aqui, é porque eu já tinha gravado o início, gente. Na hora que eu fui apertar o sinal de igual, eu esbarrei na tecla aqui que pausa o vídeo. Então comecei tudo de novo. Então a gente tem aqui o produto, a quantidade, o percentual, esse total de setembro, igual está digitado aqui na apostila, já tem esse valor, mas eu vou somar para a gente relembrar como que soma, né? Então eu vou clicar aqui na célula, vou direto ali no autossoma, que é mais fácil. Ele já marca para mim, olha, os números que já estão em sequência. Só pressionar a tecla Enter, que ele já me dá o resultado. Então aqui eu desejo dividir a quantidade pelo meu total. Então, vou pôr aqui sinal de igual, clico na quantidade, barra, o total, para achar o percentual, né? Aí deu este valor aqui, porque está no formato geral, ainda não coloquei no formato de porcentagem. Aí, por que vai entrar a referência? Deixa eu puxar essa fórmula aqui que vocês entenderão. Deu este erro aqui, ó, asterisco e escrito div. O Excel tem alguns errinhos assim em forma. Por quê? Aqui observe, olha, igual B7, que é a minha quantidade, dividido por B15, que é o meu total, certo? Quando eu puxei essa fórmula, ele pegou aqui, ó, B8 barra B16, que é essa linha abaixo, que está zerada, então deu erro. Aqui é a mesma coisa, olha, B9, que é este valor, dividido por B17. Porque o Excel, quando as linhas estão relativas, referências, ele vai descendo a linha aqui, e tanto na quantidade quanto no total. Então, o que nós vamos ter que fazer? Colocar o símbolo de cifrão, que é para travar. Vocês vão ouvir muito esse termo, travar a célula. Mas qual célula eu irei travar? A que tem que ficar fixa. Qual que é o meu valor que é sempre fixo? O meu total aqui, que é B15. Então, eu vou clicar aqui na minha barra de fórmula, vou pôr o cifrão antes da letra B e depois da letra B. Pressiono a tecla Enter. Aqui não mudou nada, né? Porque esse aqui tá certo. Agora, quando eu puxar, ele já vai fazer a fórmula. Ele vai dividir esse valor. Tudo vai estar escrito B15 aqui, olha. Este valor é único. Ele é absoluto. Então, quando eu sei que eu vou usar essa fórmula, vamos pôr aqui no sinal de porcentagem para vocês verem direitinho. Essa fórmula a gente vai usar quando você tiver feito, não vai ficar repetido, vai usar a fórmula quando tiver feito de outra forma. Quando você tiver feito um cálculo, vai ficar melhor falar assim, que os números não estão ao lado. Aqui eu não dividi a quantidade pelo total que estava aqui embaixo. Então, quando o número não estiver ao lado, estiver embaixo, estiver aqui em cima, na lateral, estiver por lado, e você puxar e dar aquele erro, aí você vai se lembrar. Ah, é a referência que eu não travei a célula. Aí a gente travou a linha e a coluna, colocando o cifrão antes e depois da letra B. Eu vou dar um exemplo, mas vou dar mais no final, porque aí vai ter exercício para quando vocês, se precisar voltar o vídeo, não voltar tanto no início. Vamos para a fórmula do máximo. Aí, aqui eu resumi, né, mas está detalhado, tem a tarefa que eu vou mostrar para vocês. Então, a função máximo. Essa função busca entre as células com valores numéricos selecionadas o valor mais alto, retornando este resultado. Então, vamos lá. Aí, na apostila, vocês vão notar que é a mesma tabela, olha. Tem aqui o total de setembro, tem a média primeiro, mas a média vai ser a última que vai explicar. E o produto mais vendido. O máximo, então, sempre vai ser para a gente encontrar o maior valor. Quando for um produto mais vendido ou maior valor, sempre vai ser a fórmula do máximo.
Vamos pôr só esse total de setembro aqui, para ficar igual. Então, produto mais vendido vai ser a fórmula do máximo. A fórmula do máximo tem duas maneiras de fazer. Mais fácil a gente vir aqui, olha, na setinha da autossoma e clicar aqui no max, de máximo. Só que, eu fazendo isso, ele vai selecionar sempre os números mais próximos. O meu número mais próximo aqui é o total. Mas eu quero o maior valor dessa sequência de números, dessa lista aqui. Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui no primeiro número, segurar, não soltar e arrastar até o final, que eu pego este intervalo. Eu poderia ter apagado e feito manual também, olhado aqui, ó, B7, 2 pontos, B15. Mas clicar e arrastar é melhor. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele já me dá. Dessa sequência, o número maior, 924, que foi o produto mais vendido. Então, muita gente acha que ele vai te dar o nome do produto. Não é, ele vai dar o maior valor, que é 924. Então, agora vamos conhecer o mínimo. O mínimo, ele executa a ação contrária ao máximo, ou seja, ele retorna o menor valor da faixa de células. Gente, eu tô gravando essa aula, vocês estão ouvindo esse barulho do cachorro? Parece que ele adivinha quando ele não pode fazer barulho, ele tá arranhando aqui o armarinho Bob, fica quieto. Depois eu vou te mostrar pra vocês, até pegar ele aqui, Bobinho, quietinho, pode não. Vem cá pro pessoal te conhecer. Aqui, gente, a carinha dele, olha. Tava dormindo quieto, agora veio que atrapalhar a aula. Ele sempre faz isso quando não pode. Já fez eu gravando aula, e quando eu tô na reunião no meu serviço, na hora de eu falar, ele sempre faz isso. Fica quietinho, tá? Quietinho. Ui! Ele agarrou na minha blusa aqui. Quietinho. Então vamos lá pro mínimo. Antes dele vir fazer esse barulho, ele tava pulando aqui no meu colo. Mas aí, deve ser porque eu não parei, né? Aí ele chamou atenção. Vamos somar aqui, então, total. Produto mais vendido, vou fazer o máximo aqui de novo, só para relembrar, max. Seleciona a quantidade. Então, como vocês perceberam que eu usei aqui no autossoma, aqui também vai ter o produto menos vendido, que é o mínimo. Então, clica aqui na setinha, min de mínimo, seleciona a quantidade, pressiona a tecla Enter. Então, dessa sequência de números, desse intervalo, o menor valor, né, o menos vendido, é o 220. Claro que aqui a gente tem poucos números, né? Então, é fácil de olhar. Mas a fórmula fica registrada aqui, mas isso é usado, gente, em lista assim bem grande, sabe? De número. E agora a fórmula da média. Vamos só somar aqui. Fazer o máximo. Seleciono, Enter. Refazer o mínimo. A média. A média de vendas também segue a mesma sequência lá na autossoma. Média, tá vendo? A média ele pega o total e divide pela quantidade. A fórmula que o Excel faz, né? Então vamos clicar aqui na setinha, escolho a média, mesmo esquema. Seleciono o intervalo, pressiono a tecla Enter, ele me dá. Média sempre dá esses valores assim, não inteiros, porque como ele divide, né? É muito difícil dar valor exato. Agora vamos para o exemplo de referência. Eu deixei até o exemplo da apostila aqui, olha. É de uma papelaria que tem o valor do dólar, né? Quem dera, 2,94. Tem a quantidade, o preço, quer saber o valor em reais. Aí aqui tá uma explicação das fórmulas. O total em reais, a gente vai multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Então, sinal de igual, clico na quantidade, multiplicação asterisco, preço unitário aqui. Pressiono a tecla Enter, clico, arrasto para baixo. Beleza. Dá 2 cliques aqui, porque deu aqueles hashtags. Agora quer saber o total em dólar. Dividir o total reais que a gente achou aqui pelo valor do dólar que está aqui em cima. Use o cifrão nas fórmulas. Alterar as colunas de acordo com a necessidade. Então, sinal de igual. Pego o meu total em reais. Divido pelo valor do dólar, que 2,94. Pressiona a tecla Enter. Aí deu este valor. Então, se eu arrastar, olha, vai dar aquele erro. Que ele pegou aqui, ó, D7 por B4, que é texto. Aqui também deu erro, porque foi D8 por B5. Estes aqui chegaram a dar certo, mas o valor tá errado,
porque ele pegou o D9 aqui, ó, e dividiu por B6. Como é número, então ele fez um cálculo, mas não é o que a gente deseja. Então, o que eu vou fazer? Selecionar, apagar, vim aqui, clico antes da letra B, digito cifrão no teclado, depois da letra B, digito cifrão. Aí minha referência vai ficar absoluta. Dou 2 cliques aqui, aí ele calcula certinho. Pediu pra gente pôr o cifrão. Na setinha aqui onde a gente põe a moeda, tem um símbolo do cifrão aqui, tá vendo? Vamos aumentar aqui, porque deu hashtag. Então é isso. Sempre que vocês forem fazer qualquer cálculo, ou soma, subtração, multiplicação, seja lá qual for, né? Esse fone é desconfortável. E for dividir, aí vocês vão lembrar, e o valor, dividir, seja lá, né? For fazer a conta, o cálculo, e o valor não estiver ao lado ou em cima, normalmente fica em cima ou embaixo. Aí vocês vão lembrar do cifrão. E para fechar aqui, eu deixei um exemplo do máximo, mínimo e média. Eu comecei a adiantar a tabela, que é essa, tá lá na tarefa da apostila, mas como ela repetiu algumas coisas, eu queria mostrar para vocês quando acontecer isso, olha. Tem aqui, ó, o código produto, os meses de janeiro a março, o valor, total e tal. Aí totais, o código. Aí os produtos são o mesmo. Então quando tiver alguma coisa, seleciona, Ctrl C para copiar, clica, Ctrl V para colar. Aqui o mês é abril. Aí lembra que a gente viu na primeira aula que eu posso puxar os meses? Então eu vou digitar abril, vim aqui e arrastar para o lado. Este aqui o texto é o mesmo, então vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Ou botão direito, tanto faz. Só que aqui é segundo trimestre. Outra coisa que eu deixei para o final, total isso aqui. Esse total do semestre, que tá um abaixo do outro, eu vou tentar a quebra aqui, ó. Quebra de texto. Aí deu certinho, tá vendo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Total do primeiro trimestre. Nós desejamos saber quanto que a pessoa vai pagar no primeiro trimestre, né, nos primeiros 3 meses, por esses produtos. Então, vou selecionar, nem precisa selecionar, né? Clica aqui, autossoma, ele já vai marcar os números, pressiona a tecla Enter. Então, clica aqui, arrasta para baixo. Agora, quer saber o máximo, o mínimo e a média, o maior valor de cada, do trimestre, né? De cada um desses meses. Então, eu venho aqui na setinha, eu vou escolher o max de máximo. Aí, o que a gente tem que se atentar? Porque o Excel não tem noção que a gente quer só dos primeiros meses. Ele vai pegar os números todos. Ele pegou o meu total. O total não entra. Tem que ser só de janeiro a março. Aí eu tenho que selecionar só este valor, porque senão dá erro na fórmula. Então, de janeiro a março, o maior valor realmente é o 5.696. Como eu falei, nossos exemplos dos números são pequenos, mas a realidade é que isso aqui usa para uma tabela enorme, que não dá para a gente ficar olhando qual que é o menor, qual que é o maior, qual que é a média. Por isso que existem essas fórmulas. Aí o mínimo é a mesma coisa, clico aqui na setinha, escolho o mínimo de mínimo. Aí eu vou marcar de janeiro a março, Enter. Clico, arrasto para baixo. Média a mesma coisa. Clico na célula, venho na setinha, média. Olha para você ver, imagina eu fazer a média desse monte de número, vai dar totalmente errado. Que quer só os 3? Vou selecionar só esses 3, Enter. Beleza, eu vou arrastar para baixo. Aqui embaixo tem uns totais, olha, que é o total de cada mês agora. Eu vou vir aqui, autossoma, ele já selecionou. A gente tem que só tomar cuidado aqui porque eu sei que não vai ter. Vocês estão vendo que eu estou marcando intervalo até aqui? Se alguém digitar algum número aqui, vai interferir na fórmula. Então, se for uma situação que não pode, vocês têm que marcar o número certinho. E assim como que a gente arrasta para baixo, tem como arrastar para o lado também, ó. Venho e arrasto para o lado. Deu hashtag, então tem que aumentar as colunas. Aqui embaixo é a mesma coisa, total do segundo trimestre, autossoma, Enter, clico, arrasto para baixo. Máximo, maior valor, aí vai repetir, tá, gente? Eu vou só concluir, seleciono, que é de abril a junho, Enter, arrasto para baixo. Não tem como arrastar a fórmula de lá, porque tem outras fórmulas no meio. Mínimo, abril a junho, Enter, clico, arrasto para baixo. Média, setinha do autossoma, média, abril a junho, Enter. Venho e arrasto para baixo. Então, os totais, mesma coisa, autossoma. Vou fazer certinho aqui, Enter. Clico, arrasto para o lado. E o total do semestre? Ele quer a soma do total que você achou no primeiro trimestre
com a soma do total que você achou no segundo. Então, como eu quero somar os dois, então sinal de igual, clico no total do primeiro trimestre, mais o total do segundo. Pressiono a tecla Enter, arrasto para o lado. E assim finalizamos essa etapa, tá? Mais uma vez, vou deixar o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.